Será que a gente já chegou ou tá chegando na crise de meia-idade? Como é que ela parece pra você? O meu nome é Marina Mels e tem dias que eu acordo pensando que eu nem sei o que é ser adulta. E aí, no dia seguinte, eu me dou conta que os 40 parecem ser muito legais. E aí eu dou uma travada e penso, 40? 40 como 40? Então assim, se essa montanha russa chama-se crise de meia-idade ou significa que essa crise tá se aproximando, tô com o braço levantado já. O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu vivi uma espécie de adolescência tardia nos últimos anos. E agora eu acho que eu tô mais próxima do que nunca da tal da crise da meia-idade. Ainda que eu não sei se eu goste muito do termo crise. Talvez uma transformação da meia-idade. Um artigo do site americano Vox, que foi publicado no começo de junho, decretou que os millennials, aquela galera do qual eu e Marina fazemos parte, que nasceu entre o início dos anos 80, meados dos anos 90, chegou finalmente na crise da meia-idade. E ainda dizem que a gente tá pirando diante do fato de que a gente tá cada vez mais perto da morte, enquanto todo mundo tá quebrado e já fazendo terapia. Doeu um pouquinho, né? Então segura na minha mão, vem com a gente nesse papo, porque o Donas tá começando. Boas-vindas. Donas. Da porra toda. Tradicionalmente, ainda que talvez erroneamente, nossa ideia de crise de meia-idade envolve há muito tempo um homem mais velho abandonando a sua casa e sua vida familiar por um carro esportivo vermelho, uma namorada jovem demais e talvez algum tipo de tintura no cabelo, se não um aplique. Essa crise de meia-idade significa trocar partes da vida por algo mais novo e mais jovem. A única coisa que esse homem arquetípico não pode trocar, é claro, são os anos que ele já viveu. É assim que começa o artigo da Vox sobre a chegada da crise da meia-idade a nós, millennials. Logo mais o texto continua argumentando que a nossa crise da meia-idade ela é diferente desse estereótipo do cara que compra um carro vermelho e pega uma novinha, e também das gerações anteriores, e diz que essa é uma geração que muitas vezes não pode se dar ao luxo de jogar fora a casa ou a vida familiar, muito menos de comprar o carro esportivo do ano. É uma geração que cresceu hiperconsciente sobre a saúde mental e os benefícios da terapia, incentivou a autoexpressão e a discussão aberta sobre relacionamentos e encontrou valor nas experiências. Então, nós começamos o Dona 6 anos atrás, quando eu tinha 30 e a Lari tinha recém feito 31 anos. As nossas vidas mudaram tantas vezes desde então, que assim, o que mais aparece na nossa vida é a percepção do que o quê, amiga? O tempo, ó Sueli, o tempo tá voando. A gente sabe que enquanto mulheres, essa sensação também de perceber os anos passarem, ela tem outras camadas, né? E eu tenho algumas amigas mais velhas, tenho muitas amigas mais velhas, inclusive, e eu brinco com elas que eu tô tendo pequenos spoilers de como a minha vida poderá ser daqui a alguns anos. E aí, eu vi esse artigo, a gente tá há algumas semanas, né, matutando esse assunto, e eu queria saber de ti, Marina, como é que tu se sente? É que você ainda é uma jovem de 36, né? Você é mais nova do que eu. Mas como é que... realmente, como você falou no começo, bate uma coisa assim de tipo, a gente nem é adulta, sabe? Nossa, total. Eu tenho muito essa sensação. Eu não sei se talvez bate um pouco por conta da nossa estrutura familiar, assim, da gente não ter filhos, da gente não ter feito aquele ciclo tão comum, assim, de ter casado na igreja, e daí, sabe? Talvez seja isso um pouco que me bate essa sensação de não ser adulta, ou às vezes é uma incapacidade de compreender a lógica por trás do imposto de renda, entendeu? Que eu tenho total muito, assim. Então, não sei, eu tenho a sensação de que tem dias que eu acordo e penso, sou jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, e outros dias eu acordo e penso, eu cresci agora, eu sou mulher, entendeu? E aí eu não tenho muita certeza, assim, de qual dos dois universos eu me sinto navegando. Mas uma coisa pra mim é muito clara, assim, que a minha geração, as minhas amigas, as pessoas próximas a mim, que tem um pouco a mais ou um pouco a menos, que estão nos 45, que estão nos quase 50 ou que estão nos 30, estão meio que vivendo a mesma coisa, que eu não sei se é uma crise de meia-idade ou se é um questionamento que está muito nos vindo, que é
como a gente falou no último episódio, o que é ser feliz? O que é ser realizado em 2025? Será que eu sou uma pessoa realizada? Se eu não sou, o que eu posso fazer para mudar, sabe? Acho que talvez essa reflexão, eu não sei se ela é uma crise da meia-idade, se ela é um sintoma de uma crise da meia-idade, se ela é o primeiro sinal de uma crise de uma meia-idade, mas eu sinto que isso tem se estabelecido, assim, cada vez mais a gente tem conversa sobre isso. Pô, quando eu tinha 20, eu sonhava em ficar milionária e, sei lá, ter um apartamento na praia e viajar o mundo. Agora, perto dos 40, eu já entendi que isso não vai ser possível. Então, como é que eu vou tentar ser feliz nesse processo, assim? A gente tem muita relação com poder de consumo, enfim. Acho que a nossa crise de meia-idade está sendo talvez um pouco diferente, como o artigo da Vox aponta, das outras crises, assim. E pra ti? Então, eu percebo, assim, eu acredito que a minha vida depois dos 30 anos, ela melhorou muito num sentido de que eu acho que eu me apropriei de quem eu sou, assim, sabe, nesses últimos anos. Eu tenho muito a sensação de que com 20 anos eu ainda estava muito presa, assim, ao que se espera que faça, por mais que, eu não casei com 20 anos, eu não tive filhos, etc., mas eu acho que eu tinha muito mais uma noia, assim, de que eu tinha que ser muito certinha, muito, sabe, andar muito na linha, assim, pra ter uma vida legal. E aí eu acho que tem uma outra nuance, assim, pelo menos na construção da minha personalidade, que é o fato de que eu tive que amadurecer muito cedo, né, e eu sinto muito isso, assim, de que eu fui adulta desde muito criança, sabe, de que eu assumi muita coisa que hoje eu penso assim, nossa, meu afilhado tá com 11 anos, com 11 anos eu fazia a compra do mercado sozinha, sabe, pra minha mãe. Então, e não tô falando a compra de comprar pão e leite, assim, era a compra do mês, o rancho, como a gente chama aqui no sul, assim. Então, acho que a partir dos 30 eu comecei a me sentir mais livre, sabe, pra fazer as coisas que eu queria. Eu acho que eu comecei a me sentir mais livre pra errar também, sabe, pra fazer merda mesmo, assim, pra pensar, não, tô errada, tô aceitando melhor as minhas falhas e de entender que estamos aí nessa vida pra não ser perfeito mesmo, e às vezes de voltar atrás. Então, eu tenho um pouco essa percepção. Mas eu também tenho uma preocupação grande em relação às minhas finanças, assim, porque eu sei que, tipo, cara, eu moro sozinha, eu não sou casada, eu não tenho pai, eu não tenho mãe rica, eu não tenho ninguém que vai poder me sustentar, vai me dar algum conforto financeiro. Então essa é uma questão que me bate muito, né? E eu comecei a pensar esses dias, inclusive, assim, de, tipo, falta, bem dizendo, 2 anos e meio pra eu fazer 40 anos, sabe? 2 anos e meio, Sueli, voa! E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu quero fazer? Eu acho que eu mereço ter um plano pra comemorar os meus 40 anos. E aí eu comecei a anotar coisas, olha que raridade, eu anotando coisas, assim. A lista de metas veio aí. A lista de metas veio aí, de tipo, coisas que eu acho que, não, eu quero até os 40, eu quero comprar um apartamento pra me livrar do aluguel e ter um mínimo de segurança, que a gente sabe que às vezes é uma sensação irreal, mas que às vezes é bom ter também. Eu quero comemorar meu aniversário de 40 anos, sei lá, fazendo uma viagem, fazendo algo que seja muito emblemático pra mim, assim. Mas, enfim, eu acho que é fato, assim, a crise de meia-idade, ela tá chegando, ainda que eu não sei se eu goste muito do termo crise pra ela. Eu queria, pra gente tirar o elefante da sala, que eu acho que é uma coisa que se a gente não falar logo vai aparecer em todas as coisas que a gente for conversar sobre isso. Que eu acho que é a questão da grana. Eu acho que isso é uma coisa que difere muito a nossa crise de meia-idade, se é que ela é crise, se é que ela vai chegar, se é que é agora, das crises anteriores, e nem digo só em relação a gênero, mas assim, a gente é a geração que retrocedeu financeiramente em relação aos nossos pais. E não retrocedeu no sentido de que a gente ganha menos dinheiro, mas no sentido de que as coisas custam mais caro. E isso não é
um problema individual. Vamos respirar e entender que isso é um problema coletivo. Comprar um apartamento hoje é muito mais difícil do que era comprar um apartamento 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, e não é que era fácil também, né? Mas assim, eu acho que a questão da grana influencia muito na forma como a gente está vivendo essa nossa véspera dos 40, ou nossa proximidade dos 40. Porque a gente não tem nem o que largar. Entendeu? Vou largar a minha casa. Total. Não tem. Vou largar meu carro. Não tem. Vou largar meu casamento. Não tem. Vou largar meu filho. Não tem. Então, eu, assim, no caso, eu já larguei, né? Então... eu, no caso, larguei. Não tem, entendeu? Então, a nossa situação nesse caso difere um pouco, mas eu acho que ainda assim, sabe? Tem essa diferença, assim, de que a gente, ao mesmo tempo que tá num momento de vida em que a gente tá se questionando sobre o futuro, a gente não tem nenhuma base financeira, financeiramente falando, aonde projetar esse futuro, sabe? A gente não tem a perspectiva da aposentadoria, a grande maioria de nós, inclusa, não tem uma reserva de emergência adequada para o seu estilo de vida. Tem uma reserva de emergência mínima, ok, mas não é adequada para o nosso estilo de vida. Ah, você tem que ter 6 meses de salário guardado. Gente, eu não tenho. Não tenho assim. Tá. Então, assim, eu acho que tem uma coisa de uma realidade financeira muito difícil, e que pra gente é muito difícil encarar que a gente tá chegando nos 40 desse jeito, especialmente se a gente olha no retrovisor e vê o que aconteceu nos 40 dos nossos pais, nos 40 dos nossos avós, se a gente pensa que eles tinham carreiras muito sólidas, muito longevas, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sabe? Então, acho que essa questão da grana pra mim, assim, o centro da questão de como a gente tá vivendo essa fase da vida, assim. Total, e essa também foi uma das coisas que me levaram a sair da rádio, né? Que eu comecei a perceber que eu não tinha o direito de envelhecer na função que eu tava. Assim, porque as comunicadoras, todas mais jovens, tinha uma colega que era um pouco mais velha do que eu, mas eu até percebia que ela não era exatamente uma pessoa que era ouvida nas ideias, e aí eu comecei a pensar assim de tipo, cara, eu tô envelhecendo nisso aqui, sabe, qual é a perspectiva de futuro que isso aqui me oferece, por mais que seja muito legal, por mais que seja algo que eu ame fazer, eu acho que eu preciso de um trabalho que me dê um mínimo de perspectiva e no qual eu possa me permitir envelhecer, assim, foi uma questão, tu sabe, né, foi uma questão que pegou muito, assim, pra mim. E isso que acabou fazendo com que eu tivesse essa virada de carreira de novo, né, com 36 anos, assim. Mas também tem um outro fator, para além dessa questão da grana, que eu acho muito interessante de como difere, e aí eu concordo com o texto da Vox, de falar que a nossa geração foi a primeira geração que quis ter experiências, né, que buscou ter experiências, e eu me encaixo muito nesse tipo de padrão de comportamento geracional, assim, porque eu aproveitei muito os meus 20 e poucos anos, quando o dólar era barato, quando o euro era barato, para viajar, sabe? Eu falava, gente, eu quero... E era o meu sonho desde criança, era o meu sonho fazer, sabe? E eu tinha muito esse sonho, e são coisas que, assim, que a minha mãe nunca fez, que meu pai nunca fez, que ninguém da minha família conseguiu fazer até hoje, né? Então, a minha irmã mais nova, que daí já é uma Gen Z, né? Ela tá ali no limiar do Gen Z do Millennium, conseguiu viver algumas coisas assim nesse sentido, mas eu fui meio que a primeira, né? A ter esses pequenos luxos, assim, e eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, que foi importante pra mim, sabe? Não me arrependo nem um pouco disso. Claro, talvez poderia estar com uma casa quitada, poderia estar... Mas aí a gente, né? Tem engenheiro de obra pronta, é muito fácil. Né? A nossa vida difere muito nesse sentido, assim, porque a minha década dos 20 foi uma década de trabalho apenas. Assim, óbvio. Fiz pequenas coisas, pequenas concessões e tal, mas foi a década que eu trabalhei muito, foi a década que eu adoeci de trabalhar, assim, foi a década, quando eu falo aqui em muitos momentos, assim, que eu tenho um lapso de memória, que eu não lembro de alguns anos da minha vida,
foram esses anos, assim, sabe? E eu acho que talvez isso difira um pouco nessa nossa relação com a sensação da idade. Porque eu tenho a sensação de que eu ainda não vivi. Assim, sabe? De que eu tenho muitas coisas ainda por viver antes. E tu tens uma bagagem de ter vivido experiências que eu não tenho. Então, tomei escolhas, ok, tá tudo bem, tô em paz com elas. Mas acho que isso difere um pouco da gente, assim. A minha perspectiva dos 20 foi trabalhar muito para tentar chegar perto dos 40 com um pouco mais de estabilidade. Acho que em certa medida consegui? Acho. Na expectativa que eu tinha, com certeza não. Sabe? Então, assim, tem uma diferença entre a gente nesse sentido. Tipo, primeira vez que eu fui fazer, sei lá, que eu fui fazer uma viagem internacional mais longa foi 2 anos atrás. Quando eu tinha 34. Sabe? Então, acho que tem outras coisas que mudam da nossa perspectiva. Mas eu concordo super contigo, de que a nossa geração, foi a geração que aprendeu a ter experiência, né? Eu sempre uso o exemplo do restaurante. A minha família não é parâmetro, porque minha família sempre foi muito a restaurantes, porque sempre foi o nosso grande momento da semana. Mas é muito raro eu conversar com pessoas da minha idade que têm pais que frequentam restaurantes. E a nossa geração frequenta muito bar, restaurante. É normal, comum, né? Era, né? Pra mim, já há um tempo já não é mais, porque tá muito caro sair pra comer. Mas era comum, então acho que tem uma diferença aí também nesse sentido. Total. Também percebo que a nossa geração foi a geração que viveu os festivais de música, sabe? Que foi fazer tatuagem. Daí hoje essa galera novinha, conservadora, tá tudo, tatuagem, feio, né? Não quero. Sim. Eu acho que a gente viveu, hein, menina? Assim, não dá pra dizer que não vivemos. Foi gostoso, assim. E também acho que uma das coisas assim que me faz gostar de ser millennial, e é uma coisa que eu costumo falar muito pra minha equipe, assim, é de que a gente foi a última geração que viveu uma vida analógica, né? Tipo, a gente viveu a transição de como era a vida sem celular, sem internet. Tipo, quando era adolescente você marcava um date, você tinha que combinar no colégio e marcava. Confiar. E tava e confiava de que a pessoa estaria em tal hora, em tal lugar, sabe? Então, eu acho que tem uma beleza, assim, de a gente ter visto o mundo se transformar dessa forma, de a gente ter acompanhado as transformações, de, claro, a gente tá um pouco apavorado também com a rapidez de como as coisas mudaram, e eu acho, assim, que na nossa profissão mesmo de jornalismo, assim, pelo amor de Deus, né? Cada ano 3 duplo twist carpado, assim, que a gente dá na profissão e tendo que se reinventar e tendo que se redescobrir, aprender novas ferramentas e tal. Então, tem um pouco do brilho da nossa geração, assim. Talvez a gente esteja um pouco cansado. Então, era aí que eu ia chegar. Será que a nossa crise da meia-idade, kkk, estar chegando aos 40 e não aos 50, como se chegava até bem pouco tempo atrás, não tem relação com esse cansaço? Tipo assim, quando a pessoa tava perto dos 50, vamos pensar, cara, 10 anos a mais, 10 anos atrás, a nossa vida era completamente diferente. 10 anos a mais, dá pra fazer muita coisa, mas a gente, por ser essa caceta dessa geração, que raiva que eu tenho de ser dessa geração às vezes, que é a geração que viu todas as crises acontecerem aos nossos olhos. A gente viu o dólar custar 1 para 1 e aí de 1 para 5. A gente viu um apartamento custar 60 mil e um apartamento custar 600 mil. A gente viu o trabalho ser o centro da vida das pessoas e descobriu que a gente poderia ter outras questões. A gente descobriu que podia separar. A gente descobriu que... Entende? Então, assim, eu acho que tem um cansaço acumulado geracional aí. Talvez tenha antecipado essa crise dos 40 dos 50 para os 40, sabe? Total. Faz sentido. Também tem um outro aspecto que eu defendo muito ser millennial, gente. Assim. Eu gosto Esse é meu traço tóxico. Eu acho bom, acho gostoso. E
E também acho que uma das vantagens da nossa geração é de que a gente insistiu no valor da amizade, assim, de que a gente fortaleceu as nossas relações para além das familiares e amorosas, que eu acho que também a gente é talvez a primeira geração a entender que às vezes família não é sinônimo de estar sempre junto, de estar sempre todo mundo se amando feliz e contente. Então, e aí vem o artigo da Vox falando, né, que a gente fez terapia, a gente se preocupa com terapia, a gente se preocupa em se conhecer, a gente está preocupado em ser uma pessoa que erra, mas que também está tentando acertar e está tentando viver sua vida de boas, sem muita treta. E esse autoconhecimento, assim, também é uma das coisas que, se é uma crise, para mim, ela é uma crise de transformação, assim, né, de olhar para tudo que eu vivi e pensar, cara, que massa, sabe, que legal isso, o que vem daqui para frente, claro, é muito consequência do que eu tô vivendo agora, do que eu já plantei, mas tem esse aspecto de que a gente consegue olhar para as coisas com um pouco mais de calma, assim. Já não tem mais aquela pressa, né? Que eu vejo muito, assim, na galera. Como é isso, gente? Eu convivo com gente mais nova o dia inteiro, assim. E eu fico, sabe? Eu olho às vezes e penso, eu também tinha essa pressa. Que bonitinho, sabe? Tipo, hoje em dia já tô mais tranquila. Hoje em dia eu já entendo que é trabalho, mas que não é tudo na minha vida. Então, eu acho que tem essas coisas, assim, essas pequenas coisinhas que eu acho que ajudam a transformar a gente, né? Não, eu concordo. Eu acho que só tem uma desilusão que a gente tem que... Talvez o grande resumo desse momento seja uma desilusão ao nos darmos conta de que a vida que a gente sonhava não é a vida que a gente vai ter. Para bem e para mal. De qualquer forma, ela não é uma existe. desilusão. Entende? De qualquer forma, é uma desilusão. E talvez a crise de meia-idade, a crise dos 40, a crise dos 50, sei lá, ela seja essa crise. A crise de olhar e pensar, cara, eu tô remando em direção a um oásis, em direção a um lugar, que a real é que eu me dei conta aqui que não vai chegar. Então, como é que eu vou rearrumar as minhas expectativas e tentar fazer isso acontecer na minha realidade, de forma a tentar alcançar o mínimo de realização, o mínimo de felicidade com o que eu tenho, ou mudando o que é possível dentro da minha realidade mudar. Aí no artigo tem um estudo que fala que 81% dos millennials dizem que não podem se dar ao luxo de ter uma crise da meia-idade. E eu acho que é isso, a gente é uma geração que não pode se dar esse luxo, mas que ao mesmo tempo tá tipo assim, pera. Lá com 20, com 25, com 30, eu achei que eu estava trabalhando para comprar um apartamento, para ter uma estabilidade financeira, para conhecer o mundo, para viajar, para não sei o quê. Eu achei que eu estivesse construindo a minha vida em direção a isso. Cara, a real é que faltam, teoricamente, perto de 20 para a gente se aposentar, tá na metade. Se a gente trabalha dos 20 aos 40, dos 40 aos 60, tá mais ou menos na metade. E a gente não tá arranhando a superfície do que a gente achou que a gente ia conquistar. Em termos de estabilidade, em termos de grana, em termos de... Então, acho que talvez a crise de meia-idade seja essa desilusão de, olha, não vai dar. Então, o que dá? E aí, eu acho que tem muita gente que vai vender brinco na praia. Tem muita gente que larga a carreira longeva e vai querer viver de música, que vai querer... Porque daí entendeu que, cara... Eu tomei decisões lá com 20 e poucos anos, que é uma época horrível para tomar decisões, mas eu tomei decisões lá aos 20 e poucos anos, pensando no resultado, pensando no reconhecimento, pensando que eu ia, né? E agora, não vai ser possível. Então, já que não vai ser possível, então grande dane-se e eu vou fazer o que me faz feliz. E eu vou buscar outra coisa para fazer, e eu vou buscar um outro relacionamento, eu vou morar em outra cidade, e eu vou falar um outro idioma, e eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa nesse sentido, sabe? Então, talvez o deflagrar da crise seja essa desilusão com a vida que a gente sonhou e que a gente não vai alcançar. Assim. Até nesse artigo da Vox, eles entrevistam uma mulher que ela tá lá, seus quase 40 anos, acho que ela fez 40,
E aí, nos últimos anos, ela mudou de carreira, ela se separou, ela assumiu que era bissexual, fez uma tatuagem, sabe? E aí ela diz, mas ela fala um negócio que eu achei muito bonito, que ela diz assim, acho que eu estou mais feliz porque não estou mais escondendo partes de mim e estou reconhecendo quem eu sou por completo. E aí eu acho que, sabe, também tem esse cair da ficha, assim, de a gente reconhecer as partes da gente que são as partes menos agradáveis também. E eu acho que se desfazer desse medo, assim, do que os outros vão pensar, do que eu vou, como é que vai ser a reação, sabe? Então, conheço também mulheres que se assumiram lésbicas depois dos 35, depois dos 40, que acabaram casamentos de anos, né? Conheço mulheres que separaram depois de casamentos de anos. Então, tem esse aspecto de a gente conseguir se entender melhor. Eu tô achando incrível porque esse episódio parece que você é a pessoa mais pessimista do rolê e eu tô sendo a otimista, sendo que normalmente é o contrário, né? Não, gente, eu não sou pessimista. Eu me toquei aqui conversando com você, apesar de a gente estar falando sobre isso faz uns dias já, que pra mim é isso, a crise é a desilusão. E da desilusão a gente pode fazer muita coisa, a gente pode fazer coisas incríveis, a gente pode ser mais feliz, a gente pode criar novas possibilidades, criar novos estilos de vida, e assim, mas eu acho importante, tá sendo importante pra mim aqui enquanto a gente tá conversando, entender que é essa desilusão, e que daí tem gente que vai viver essa desilusão antes, e sei lá, tinha o sonho de um casamento e imaginou esse casamento percorrendo o resto da vida, e esse casamento acaba, essa desilusão pode vir antes, sabe? Ou é isso, tinha o sonho de uma carreira e de repente essa carreira foi interrompida, a pessoa foi subindo ali a escadinha da hierarquia da empresa e de repente foi demitida. Ela viveu essa frustração antes. Talvez para quem teve essa vida sem esse grande solavanco, porque assim, você separou, obviamente, você mudou de carreira e tal, mas foram solavancos dentro do possível, tranquilos. Não foi uma coisa, sabe, que assim, foi planejado, foi pensado, foi conversado. Né? Terapia. Não foi uma coisa tipo assim, cara... Pra chegar às conclusões, exato. Foi uma coisa que é isso. Então, talvez... não tô pessimista. Eu acho massa olhar pra frente pros próximos 20, 30, 40 anos a partir dessa desilusão. Porque eu acho que aí a gente fica livre no pensamento crítico, na perspectiva de vida que a gente tem agora, imaginar outros futuros possíveis que não sejam aqueles que a gente imaginou com 20 e poucos, sabe? Que não sejam aqueles que a gente idealizou. Então hoje, você falou do exemplo da matéria da mulher que se descobriu bissexual, por exemplo, ou que se assumiu bissexual, ou das pessoas que separam e vão viver relacionamentos com diversas pessoas diferentes, em diversos lugares, em diversos formatos. Que bom! Que bom que a partir da desilusão do casamento convencional se cria novos formatos. Mas eu acho que é importante olhar para isso, para essa desilusão e pensar nela talvez um pouco antes da crise chegar, da crise bater. Assim como a gente acabou de falar que, né, pela terapia a gente fez as coisas todas muito conversadas, então vamos talvez tentar viver essa crise conversada, vamos agora olhar para, cara, eu tô há 20 anos olhando para isso aqui com esse objetivo. Vamos parar para pensar, vai dar? Não vai dar. Então vamos lidar com o fato de que não vai dar para dar e vamos pensar em outras possibilidades, assim. E assim, tô falando aqui do alto do meu grande privilégio de sim ter comprado um apartamento, de sim ter um carro, de sim ter várias coisas que não são comuns, né? Assim, não são tão comuns às pessoas. Mas ainda assim, eu acho que tem camadas aí de crise grandona, assim, sabe? Uhum. Eu já falo do meu privilégio, do alto do meu privilégio de ser a pessoa que encerrou o relacionamento, que mudou de carreira, que mudou de cidade, que, né, viveu, assim, uma reviravolta gigantesca na vida e que sobreviveu para contar, assim. Então, acho que tem um pouco disso, de que financeiramente eu estou no meu, talvez, um dos piores momentos da minha vida, mas tem também um preço pela liberdade, assim, que eu acho que a gente passa a entender que tem coisas, assim, que valem a pena, sabe? Pra gente não terminar falando de dinheiro, tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar nesse episódio que a gente tá falando de crise de meia-idade, que é o lance da preparação da saúde pro nosso envelhecimento.
Eu acho que essa é uma ficha grandona que tem relação com essa época, assim, sabe? Que é, cara, vamos encarar que com 40 a gente vai ter que tomar mais cuidado com a nossa saúde, a gente vai ter que cobrar mais das nossas amigas. Se fez os exames, se fez a mamografia, se tá com as coisas em dia, se tá fazendo exercício, se tá comendo direitinho, sabe? Eu acho que isso, assim, é uma grande ficha que independe da condição financeira e que independe da nossa, enfim, das particularidades, assim. O corpo, a biologia vai gritar, né? E vai gritar no sentido de que, cara, uma condição congênita que você tinha, sei lá, pai com diabetes, não sei o que, com pressão alta, não sei o que, você vai ter que começar a ficar mais atenta. Eu acho que essa é uma crise que tem que pegar. E que tem que pegar mesmo, e que a gente tem que pegar na mãozinha dela e, cara, vamos lá, vamos tentar melhorar o que precisa ser melhorado aqui pra gente, porque a gente quer viver muito, a gente quer viver bem. Então, acho que essa é uma crise de todo mundo, assim, que independe um pouco da questão financeira. É isso. Aí eu ia começar a abrir um outro aspecto, mas eu acho que eu vou guardar para um próximo episódio, tá? Que é essa questão da desilusão e do que essa desilusão às vezes pode tornar uma coisa meio amargurada na vida. Mas eu vou guardar para outro episódio porque eu quero ir para a mesa de bar. Ai, nossa mesa de bar, gente, assim, olha, quem tá vendo no vídeo, peço perdão, como diz Marina Mels, porque assim, a gente tá gravando hoje num dia que choveu nessa cidade, mas choveu tanto hoje, e eu tô tão cansada que assim. E aí eu fui pra academia às 6 horas da tarde, que eu odeio. Quem me conhece sabe o quanto eu detesto ir pra academia, mas eu fiz meia hora, porque eu pensei, assim, vou dar o meu máximo e será isso aqui hoje, meia hora, tá? Foi o que deu. E aí eu cheguei em casa, eu tô basicamente com a roupa do treino, só coloquei um casaco, que tá frio, pra gente gravar, tá? Peço desculpas. Prometo que na próxima eu vou... Eu tô exausta, eu tô tipo assim... Na verdade, você falou durante o episódio que eu tava pessimista, eu acho que eu tô só sem carisma mesmo. Porque eu já gastei tudo que eu tinha hoje, né? E a gente tá gravando em praticamente véspera de feriado, e assim, eu vou passar por umas 5 cidades nos próximos dias, nesse périplo que eu faço pra ver as pessoas queridas e amadas, porque eu tô morrendo de saudade. Então, assim, prepara que vai ser puxado. Mas eu tô bem feliz, eu tenho que fazer minha mala ainda, que eu acho que na verdade a pior parte do rolê não são nem os milhares de quilômetros rodados. E a mensagem que você me mandou é: vamos gravar mais tarde que eu vou fazer a mala antes. Entendi. Não, eu não fiz. Eu fui treinar e depois eu me joguei no sofá. Que delícia. Tá, mas deixa eu falar. Temos novidades no Donas chegando dentro de muito em breve, no episódio 280, isso, né, Marina? Exato. Episódio 280, lá no @Donas da P Toda vai ter novidade. Vai ter novidade na plataforma onde você ouve a gente, seja ela qual for. Temos coisas legais, estamos planejando coisas legais. Então vem aí, se você ainda não segue a gente lá no @Donas da P Toda, siga. Se você ainda não se inscreveu no canal no YouTube ou não está seguindo a gente no Spotify, por favor, faça isso. Porque tem novidade chegando, a gente está trabalhando para fazer o melhor possível e ser uma novidade que vai deixar vocês felizes tanto quanto deixou a gente. Dia 12 de agosto, que vem a ser uma terça-feira, 19 horas, temos o próximo encontro do nosso Clube do Livro. Vai ser com o livro Água Turva, da Morgana Kretzmann. E esse livro vem da curadoria da Stephanie Ceola, nossa amiga maravilhosa de Pós-Fácil Podcast, que faz a collab agora do Clube do Livro com a gente, que é exclusivo para apoiadoras que contribuem no apoia.se/Donas da P Toda. A partir de R$5 por mês, hein? Você paga uma coquinha pra gente, um cafezinho, um chá. E a gente continua aqui fazendo conteúdo pra vocês. Vamos às dicas, amiga. Vai lá, quais são as suas dicas? Vamos, então. Eu lembrei que eu li um livro esse final de semana que se chama Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Tem uma capa linda da Carol Burgo. Confesso que fui ler pela capa. E eu acho que conversa um pouco com esse nosso episódio, porque é a história de uma mulher, uma publicitária, que passou ali seus 20 anos trabalhando igual uma condenada, lidando com burnout, com assédios, com todo aquele combo que a gente sabe que é bem comum.
Oxi. E aí ela decide dar um tempo e ir pra Jericoacoara. Tá lá um tempo, tipo, dando um reset na vida, assim. E o livro é resultado desse período em que ela está lá. É bonito, tá? Assim, não é meu livro preferido dos últimos tempos, mas é uma leitura ok, assim, pra se ter. E aí, como eu sou uma pessoa que a gente fala mal de rede social, mas eu também gosto muito de embelezar o meu feed, né? E eu comecei a seguir uma artista plástica que se chama Ana Elisa Egreja. E eu recomendo que vocês vão olhar o feed dela e olhem as pinturas dela, que são absolutamente maravilhosas, retratando cenas cotidianas domésticas, assim, ambientes domésticos, sabe? Tem um quadro dela que eu amei, que é sabe aquele coisa, essa saboneteira, aquele coisa do banheiro mesmo, onde tem no box, assim? Tipo, antiguinho com uma calcinha pendurada de renda, assim, sabe? São quadros muito bonitos, eu recomendo que vocês confiram. Muito bem, amei. Eu vou fazer um jabá da minha amiga, tá? Que é uma maravilhosa e participou da criação do podcast Maníaco do Cassino, que é um podcast que está disponível no primeiro episódio. No dia que esse episódio vai ao ar, vão ter 2 episódios no ar já. Que é um true crime. Larissa Guerra produzindo um true crime. Olha isso, galera. É um podcast que conta a história de um assassino, de um serial killer na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, conhecida como a praia mais longa do mundo, né? A maior praia do mundo, né? A maior praia do mundo. O primeiro episódio já é de arrepiar, assim. Estou ansiosa pelos próximos, então se você gosta de True Crime, sugiro que você vá lá ouvir. O Maníaco do Cassino tá no Spotify, tá no YouTube e também tem um conteúdo multimídia muito legal. Então, por favor, vão, porque... pra ela falar, tá? Não precisou, porque eu tô horrorizada. Eu ouvi o primeiro episódio, daí eu tô o quê? Pensando como é que eu vou dormir, entendeu? Depois de ter ouvido, porque é babado. É pra quem gosta mesmo do rolê. Então, se você não ouvir, ainda vai ouvir. E aí, pra amenizar um pouco, eu vou indicar um livro que a Larissa vai me xingar, tá? Então, eu vou falar o nome do livro e daí você me xinga. Vamos combinar assim? O nome do livro é E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Ai, que ódio. Ai, Marina Melz, é só porque a Ana Spengler te indicou o livro que eu tinha lido 2 dias antes dela te indicar, né? Tá. Passado esse momento, vamos falar do livro, que o livro é muito bom e você já indicou ele aqui, cacete. Ele é muito divertido, esse livro. Eu dei muita risada com ele. Eu achei. Gente, eu quero dar pra minha mãe ler esse livro, assim. Eu tô apaixonada. E acho que também conversa muito com esse episódio. De como a gente vai envelhecer, de como é que a gente. Enfim. É basicamente a história de uma senhora que por um acidente, por um motivo inesperado, ela tem que lidar com um pouco mais de proximidade com os filhos. E aí eu vou dar um spoiler. Ela acha os filhos um porre. Eu acho isso muito maravilhoso. Quando ela fala dos filhos, é maravilhoso. Encagaço de dar risada. Eu dou muita risada também. E quebra vários estereótipos sobre envelhecimento, sobre pessoas mais velhas, sobre viuvez, sobre a relação entre dela mães com a neta. Também, é muito legal. A capa dá um spoiler, inclusive. Enfim, é um livro muito, muito, muito maravilhoso. Eu amei, gostei muito. Então, se você ainda não leu, procure. É um livro que eu acho que é um forte candidato à minha escolha pro Clube do Livro do Donas. Eu tava pensando nisso. Eu acho que a gente poderia colocar no clube. Porque, inclusive, a Ana deixou esse livro aqui em casa, o físico, como faziam os antigos. Ela deixou o livro aqui em casa com a recomendação de, depois de ler aquela porra daquele de 4, leia este livro aqui. Então, assim, eu acho que, entendeu? Faz muito sentido, tem muita coisa pra conversar. Mas é um livro delicioso pra quem tá querendo uma leitura gostosa, que você se apaixona pela personagem, você quer ser amiga dela, e aí você não solta da mão dela nunca. Eu indico muito. O nome do livro é Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Olha a capa, tá? A capa é bem boa, inclusive. É isso. E temos um episódio, amiga, adorei.
Temos. Eu amei também. Ai, vamos falar de crise de meia-idade mais? Vamos. Meu Deus, imagina quando a gente vai chegando nos 40, esse tipo de episódio que a gente vai fazer. Não quero dizer nada, mas eu vou chegar primeiro, então. Vem aí. Um beijo, até semana que vem. Tchau, gente. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.